Problema crônico? Já passou da hora? Falta de criatividade? Falta de vontade? Defeito do treinador? Falta de peça? E aí? Quais são os problemas do Vasco a partir de agora? Um balanço da temporada pode mostrar para você, vascaíno, que a realidade está em 2 desses pontos que eu vou trazer no vídeo da tarde aqui no canal Os Vascaínos. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir a você, meu amigo vascaíno, que dê o like nesse vídeo, também inscreva-se no canal Os Vascaínos e, além disso, é claro, seja membro do nosso canal. Ontem ninguém acertou o bolão, Vasco perdeu o jogo de 1-0 e ninguém vai contra o Vasco no nosso bolão, sempre a favor do Gigante da Colina, então o bolão ficou zerado por ontem. Além disso, temos também a situação do Cartola, que todo mundo deve ter ido mal, hein? Eu tava cheio de jogador do Vasco e minha situação no Cartola deve ter ficado ainda pior do que já vinha sendo nos últimos tempos. Rapaziada, ontem o Vasco resolveu entrar em campo contra uma equipe de Bahia, que honestamente eu não tô aqui para ser um cara desonesto com vocês ou falar alguma mentira para vocês. O Vasco ontem jogou contra uma equipe horrível. O time do Bahia é muito ruim. E o Vasco ontem não conseguiu se impor da forma que deveria. Lembrando, um Vasco que já não conseguiu se impor contra o Volta Redonda no Campeonato Estadual, contra o ABC de Natal na Copa do Brasil, quando empatou em 0-0 e também quando perdeu para o Atlético dentro de São Januário por 2-0. E aí, envolvem duas coisas muito importantes. Eu estou aqui colocando aqui, buscando números para colocar na tela para vocês. Envolvem coisas muito importantes que eu gostaria que vocês refletissem. Por quê? Porque esse time do Vasco não consegue jogar quando existe expectativa quanto ao resultado. Porque contra o Atlético, lá em BH, o Vasco fez uma ótima partida. Uma ótima partida em um jogo que estava todo mundo contando com uma derrota, esperando que o Vasco conseguisse um ponto. E o Vasco foi lá, nos 10 primeiros minutos, fez uma ótima partida no começo e, claro, saiu de lá com os 3 pontos. Tomou um gol no final do primeiro tempo, que é outro problema crônico desse time, e saiu de lá com os 3 pontos. Contra o Palmeiras, o Vasco abre 2-0 também, leva o gol no final do primeiro tempo, e aí no segundo tempo leva um gol de um tampinha de 1,68 m, nada contra os baixinhos, mas uma zaga com 2 zagueiros altos não pode tomar um gol da forma que tomou. E aí, o Palmeiras empata o jogo, o Vasco sai do Maracanã com um ponto satisfatório, afinal, o Palmeiras hoje é um dos melhores times do Brasil, mas aí são tônicas de uma partida, aliás, de 2 partidas completamente diferentes da partida contra o Bahia. As tônicas envolviam expectativa, capacidade e também o que o jogo seria naquele momento. São 2 jogos que o Vasco jogou totalmente se defendendo. O time do Vasco jogou se defendendo quase que o jogo todo contra o Atlético, quase que o jogo todo contra o Palmeiras. E aí chega contra o Bahia e tem um espelhamento daquilo que são suas melhores valências, que é um Vasco que está acostumado a jogar de forma reativa e agora jogaria contra uma equipe reativa. E aí eu pergunto, e deixo essa pergunta muito clara a Maurício Barbieri. Já que ele falou que o Vasco conseguiu impor contra outros times fechados, claro que considerou também o nível técnico, mas Barbieri, me explica agora como que esse time não evolui em nada na questão propositiva. Como que esse time continua pobre de ideia jogando contra times que vêm para se defender. E aí, antes de eu passar para essa reflexão desses 2 pontos que eu vou citar para vocês, eu venho colocar aqui. Então, o vascaíno, como tem alguns dizendo por aí, tem que se acostumar a entender que não é bem assim. Eu também acho que não é bem assim. Nós não vamos ganhar de todo mundo. Nós vamos perder jogos, vamos tropeçar em casa. O Campeonato Brasileiro é isso aí. Os grandes times tropeçam. O campeonato é difícil você ter uma consistência, ainda mais tendo o elenco que nós temos. Mas como é que vai ser? Vamos supor, então, que o Vasco é um time que hoje, jogando de forma propositiva, não tem facilidade. Mas, de forma reativa, é um bom time. Então, o Vasco vai lá buscar pontos contra Fluminense, que hoje joga um futebol muito redondo no futebol brasileiro.
Galo, fora de casa igual buscou. Palmeiras, fora de casa. São Paulo fora, Internacional fora de casa, quando pegar o Santos na Vila Belmiro, quando pegar aí, sei lá, qualquer outro grande time como a dupla Grenal lá no Sul, vai ser obrigação do Vasco ganhar esses jogos. Por quê? Contra Goiás, Curitiba, Cuiabá, Bragantino, Cruzeiro, Botafogo e outros times que eu considero ser piores do que o nosso, o Vasco vai ter dificuldade porque não consegue mandar no jogo. Então, os jogos teoricamente mais fáceis teremos dificuldade e assim traremos uma obrigação de ganhar os jogos difíceis. É isso. É dessa forma que alguns torcedores e também dentro do staff do clube, vendo a forma que o Barbieri se colocou na coletiva, é assim que vocês querem. É assim que vocês estão se acostumando. Vai ser difícil ganhar os jogos fáceis e nós vamos ter obrigação de ganhar os difíceis. Você acha que isso vai dar certo? É óbvio que isso não vai dar certo. É óbvio que isso vai dar completamente errado. Então está na hora de existir mudança. E aí sim, vou ao primeiro ponto dessa situação. O Vasco tem 5 meses treinando. Jogando, treinando, ficou agora mais de 1 mês se preparando para o Campeonato Brasileiro. E aí fica aquela pergunta interessante. O Vasco do Atlético foi o mesmo Vasco que entrou em campo ontem contra o Bahia? Foi. Martela, 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 martela e a bola não entra. Não perdoa. O Campeonato Brasileiro não perdoa. E foi isso que aconteceu com a gente ontem. Então o primeiro ponto é: não há evolução. E se não há evolução, Maurício Barbieri, eu vou deixar muito claro. O problema é ou ausência de peça, ou o problema é você, que não tem a criatividade de melhorar esse time. E aí eu passo para o segundo ponto. Mudanças da equipe. Ontem ele conseguiu mudar a equipe do Vasco no segundo tempo e fez tudo que o torcedor queria. Colocou o Carabadial de meia, colocou o Juan Seco, tirou o Alex Teixeira, o Gabriel Peck pediu para sair, ele colocou o forte Eric Marcos, né? Tá muito preparado fisicamente para jogar jogo de Brasileirão mesmo. O jogador que é isso aqui. É claro que ainda não tá preparado, vai queimar o moleque desse jeito. E aí, ele fez tudo que o torcedor do Vasco queria e simplesmente, meu amigo vascaíno que está aí do outro lado, o Vasco virou uma baderna. Não é a primeira vez que o Barbieri mexe no time e transforma o time numa baderna. E aí ele coloca a culpa naquela questão. Ansiedade, o time do Vasco ficou ansioso, sentiu ali o momento do jogo, utiliza muita palavra bonita, mas a realidade é uma só. Você, Barbieri, mexeu mal, o time virou uma bagunça e começou a dar só chutão pra dentro da área. E aí, o Pedro Raul lá dentro se torna inoperante, porque ele não tem o que fazer lá dentro, já que a bola não chega redonda. O Juan Seco que você colocou entrou de forma horrorosa. O Carabadial que você colocou praticamente queimou o filme do cara com a torcida, porque o cara entrou sem espaço, sem opção de passe, o cara perdeu a bola 15 vezes durante meio tempo que ele jogou, e a gente fica aí nessa situação agora, tendo que criticá-lo, e criticar com razão. Então, são pontos que a gente precisa refletir, são pontos que o Maurício Barbieri precisa refletir também, e são pontos de um Vasco que sabe jogar de forma reativa, um Vasco que pode inclusive surpreender o Fluminense, já que é um jogo de uma camisa grande contra outra camisa grande. O Fluminense vai ser um time que vai mandar no jogo, e o Vasco nos contra-ataques é sabido que é muito forte, e aí pode até vencer. Mas e aí? Quando chegar o Cuiabá dentro de casa, quando chegar o Goiás, quando chegar o Curitiba, o Cruzeiro, o Bragantino, e aí? Vamos ficar empatando e perdendo o jogo em casa? Os jogos mais fáceis, que são obrigatoriedade de fazer os 3 pontos para garantir gordura, para buscar aquilo que nós estamos pensando, que é vaga de Libertadores, nós vamos perder esses pontos para recuperar fora de casa contra Grêmio, contra Internacional, ou nos clássicos contra Urubu, Fluminense, Botafogo. É isso que vocês acham que o Vasco tem que fazer? Se for, meu amigo Maurício Barbieri, recado para você. Se for, reflita e mude. E o último recado desse vídeo vai para Paulo Brax. Contrata, viu? Contrata, porque esse elenco está precisando de gente. Utilize muito bem a janela de meio de ano. E não traz 3, 4 não. O Vasco precisa de uns 5 jogadores no mínimo para compor esse elenco, para esse time melhorar. Queremos vaga na Libertadores. É para isso que nós iremos cobrar ao longo desse 2023. Rapaziada, obrigado por assistir o vídeo até o final. Hoje, às 8h30 aqui no canal de Vascaínos tem live. Eu sei, você tá cansado de falar de Vasco, tá
puto por causa de ontem. Mas estaremos aqui falando de Vasco da Gama para te informar, trazer informações. O Vasco está aí no mercado tentando trazer o camisa 5, tentando trazer um 10. Nós vamos estar aqui debatendo, trazendo ideias e também vamos falar muito da partida de ontem, que o Vasco perdeu de forma vexatória dentro de sua casa para um fraquíssimo Bahia. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço, boa tarde e valeu.